Hoje nós vamos trabalhar com uma superfície que ela se denomina helicoide desenvolvível. Toda superfície que ela é denominada helicoide, ela utiliza a hélice como uma curva diretriz. Então, a hélice, ela vai dar sempre a direção da superfície. A hélice é uma linha duplamente curva obtida pelo deslocamento ascendente ou descendente uniforme de um ponto em torno do seu eixo. Então, a gente imagina que nós temos um eixo aqui e temos um ponto que ele está subindo aqui, ó, ascendente, certo? Em relação a esse eixo e em torno desse eixo. Quando o ponto gerador move-se a uma distância fixa desse eixo, nós temos o que é denominado de hélice cilíndrica. Então, nós vamos sempre trabalhar com essa hélice cilíndrica. A hélice cilíndrica vai ter como elementos a espira, que é o trecho da curva resultante do movimento de uma volta completa do ponto em torno de um eixo. Então, aqui, nessa representação, eu teria uma espira, né? Se eu fizer novamente a curva, eu teria uma outra espira, uma segunda espira. O passo é a distância vertical necessária à descrição da espira. Então, seria essa altura aqui tomada na vertical. E vamos também considerar a torção. Quando nós considerarmos uma torção positiva, quer dizer que o movimento ascendente do ponto gerador vai percorrer no sentido anti-horário. E quando este movimento ascendente do ponto for no sentido horário, nós dizemos que a torção é negativa. Nós vamos representar a épora de um helicoide desenvolvível, né? Nós teremos uma porção, vamos considerar a torção positiva, o núcleo do cilindro, né? Onde vai estar contida aqui a nossa hélice, ele tem o raio da base de 2 centímetros, o passo, né, da nossa hélice vai ser 12 centímetros, e foi dado aqui um ponto de início da hélice e da envolvente da circunferência. Porque nós vamos representar o helicoide desenvolvível, que ele é formado por uma reta, que ela está apoiada na hélice cilíndrica, e sua outra ponta está apoiada na curva, que ela é denominada envolvente da circunferência. A envolvente é uma curva em espira, resultante da gradativa retificação da circunferência. Então, para a gente representar essa superfície, na nossa vista horizontal, nós vamos aprender a fazer o desenho, a representação dessa envolvente da circunferência, para poder considerar, né, a geratriz apoiada na hélice cilíndrica e nessa curva da envolvente da circunferência. E vamos também agora aprender a como representar, né, a construir graficamente a hélice cilíndrica. Foi dado esse ponto de início, certo? E foi sugerido que dividisse a hélice em 12 níveis, né? Então, a gente vai fazer aqui, ó, 12 níveis no nosso cilindro para poder representar essa curva. Passando aqui para a nossa épora, né? Eu considerei aqui o ponto, a representação desse ponto de início. Ele tem 7 de abscissa, 2 de afastamento e 0 de cota. Então, aqui será este representação do ponto A. Então, aqui a projeção A1 e A2. A partir do ponto A, eu vou marcar aqui os 2 centímetros do raio do cilindro.
Então, aqui eu vou considerar o centro do meu cilindro, suporte da minha hélice cilíndrica. Vou colocar aqui 2 de raio. E a partir do centro, traçar a circunferência. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é representar o cilindro suporte. Então, feita aqui a projeção horizontal do cilindro, vamos apenas agora marcar a projeção vertical. Na nossa projeção vertical, foi dado que a altura, do passo são 12 centímetros. Então, nós vamos indicar aqui, ó, uma altura no nosso cilindro de 12 centímetros. Vamos, em seguida, dividir a altura do nosso cilindro em 12 partes, tá? Nós temos que fazer a mesma divisão no cilindro e dividir a circunferência na mesma quantidade, no mesmo número de partes. Então, se eu vou dividir aqui em 12 partes, então eu teria que dividir a circunferência em 12 partes também. Bom, no cilindro, como eu posso fazer uma divisão simples aqui a cada centímetro, não precisamos usar o teorema de Tales. Mas, se não tivesse uma divisão tão exata, seria mais indicado utilizar o teorema de Tales para fazer a divisão. Pronto. Tenho aqui a divisão, em 12 partes. Para fazer a divisão da circunferência, a gente vai dividir, então, a cada 30 graus, para poder fazer a divisão em 12 partes. Então, a gente pode utilizar ou os esquadros ou o transferidor de ângulos. Com os esquadros, nós temos o ângulo de 30 graus também. E podemos fazer algumas marcações, alguns jogos de esquadros. E começar a fazer essa divisão. Aqui eu faço a segunda divisão, 30 graus. Preciso de um pouquinho mais de espaço aqui. Buscando aqui a terceira. Aqui. A terceira. Aí falta. A gente briga aqui com os esquadros um pouquinho. Tá aqui, tá bem aqui. Só que eu não...
Não estou conseguindo aqui por causa da base do suporte da câmera. Aqui, pronto. Pronto. Então, com o jogo de esquadros, eu consegui fazer a divisão em 12 partes. Vamos colocar agora, né, um nome aqui em alguns pontos, né, para ajudar. Então, eu comecei aqui com o ponto A, então vou seguir no sentido anti-horário, a marcação, já que foi dito que a torção é positiva. Então, o sentido, né, da nossa curva, da nossa hélice, ela vai subir, né, no sentido, seguindo o sentido anti-horário. F, que eu errei, G, H, I, J, K, L, certo? Aqui nós vamos ter um ponto M coincidindo com o ponto A. Porque o ponto A, a projeção A2 está aqui na base, a projeção M vai estar lá em cima, finalizando aqui a curva da hélice. Cada ponto seguinte, ele estará no nível seguinte que a gente desenhou. Então, o ponto B vai estar aqui nesse primeiro nível, o ponto C no seguinte, o ponto D mais em cima. Então, a gente tem que ir marcando esses pontos, tá? Eu não vou puxar as linhas de chamada para não ficar muito confuso. Mas aqui eu tenho o ponto B, certo? Ele vai estar aqui no segundo nível. Então, aqui eu tenho a projeção B2, o C no seguinte, C2, D2, E2. Então, vejam que já vai tendo, claro, as coincidências. F2, F2. O ponto G, ele tá aqui no meio. O H, o I, o seguinte, F, G, H, I, J, tá aqui na ponta, J2. Né? Deixa eu suspender mais um pouquinho o esquadro. J, K, L, e por último, o M. J, K, L e M. Juntando os pontos com a curva, nós vamos ter a representação da hélice cilíndrica. Hélice cilíndrica. Então, a primeira parte, né, que é a representação dessa hélice cilíndrica, está pronta. Em seguida, a gente vai representar a envolvente da circunferência. Para a gente trabalhar com essa envolvente, nós vamos sempre trabalhar com retas tangentes. Então, a envolvente da circunferência, ela vai partir do ponto A, do A1, da reprojeção A1. A gente primeiro vai traçar aqui, ó, uma tangente, certo? A esta circunferência, passando por B1. Então, eu venho, vou fazer, ó, uma perpendicular ao raio B1 O1,
e vamos traçar, tá? Uma tangente. Tá? Ela fica um pouquinho embolada aqui. Eu vou apagar essa letra, o A1, para poder enxergar melhor. Vou refazer aqui um pouco a representação das letras, porque esse início, ele é muito pequeno. Então, vou refazer aqui a tangente. Tá? Aqui tava lá o nosso ponto A1 coincidente com M1. E aí, o primeiro ponto, a gente vai centrar o compasso em B1, vai abrir até o A1 e fazer um primeiro arco. E esse arco, ele vai parar nessa primeira tangente que a gente fez. Então, centrei o compasso em B1, a abertura até o A1, fiz essa tangente e vou encontrar o que eu vou chamar aqui de ponto 1. Vou marcar aqui com a outra cor. Então, eu tenho aqui, ó, o ponto 1. Então, vou repetir agora com o C. Eu acho que vai ficar um pouquinho mais visível, porque vai aumentando gradativamente. No C, tentando aqui fazer uma perpendicular. Só que eu estou com um pequeno problema aqui de espaço para trabalhar com os esquadros. Então, voltando aqui para o meu ponto C, né? Aqui foi. Então, passando por C1, faço uma tangente. Centro agora em C1, vou abrir o compasso até o ponto 1, tá? E faço um segundo pedacinho de meu arco. Então, voltando, ó, o primeiro arco, centrei em B1 até o A1 e fiz esse pequeno arco aqui. Em seguida, de C1 até o ponto 1, fiz o segundo arco. Encontro aqui o ponto 2. Tá? Aqui nós já temos, ó, uma tangente passando pelo ponto D1. Então, agora eu vou centrar em D1 até o ponto 2 e faço mais um pedacinho da curva. Tenho aqui o ponto 3. Agora a curva vai se ampliando e vai ficando mais fácil de visualizar. Agora, fazendo uma tangente, passando pelo ponto E. Centro o compasso em E1 até o 3, faço o arco. Ponto 4. Agora com o F. Onde está o F? F aqui. Tangente ao F, passando por F1. Centro o compasso em F1 até o ponto 4, mais um pedacinho do arco. Encontro o ponto 5. No G, eu posso vir aqui, ó, paralela à linha de terra, que vai ser tangente aqui no ponto G. Mas eu vou precisar de mais linha aqui. Centro o compasso em G, 1, do 5, né? Acho o ponto 6.
Vamos para o próximo. O próximo é o H. Então, perpendicular a O1, H1, passando por H1, fazendo a reta, H1 até o 6. Tem aqui o ponto 7. Centrando o compasso agora em I, né? Já fiz a tangente. Acho o ponto 8. Agora, a tangente passando por J. Centra o compasso em J1. Do 8 até o 9. Centra o compasso em K. Centrei o compasso em K, né, do 9 até o 10. Agora, tangente passando por L. Fizemos um pequeno erro. Vamos seguir a linha. Agora, do L até o 10, achamos o ponto 11. E, finalmente, tangente ao ponto A. Vamos passando aqui por A1, que na verdade vai ser a tangente até ao ponto M, né? Vamos achar aqui o ponto 12. Essa envolvente da circunferência, ela tem cota zero, tá? Eu estava mostrando no início, na nossa representação, né, daquele 3D. E nós vamos, então, agora levar todos os pontos, esses pontos de 1 a 12, até a linha de terra, para encontrar a projeção vertical desses pontos. O ponto 11, o ponto 10. Tem que descer aqui mais. O ponto 9, ele já tá aqui. O ponto 8. 7, depois eu vou marcar lá os números. 6. 5, o 4, 3, o 2 e o 1. Então, eu vou marcar aqui de vermelho. Basta parar na linha de terra. Eu tenho o 12, o 11, 10, o 9, o 8 tá aqui, 7, 6, 5, pulei aqui o 4, 3, 2 e o 1, que tá aqui bem próximo do A2. E agora vamos finalizar a representação marcando as posições de geratrizes. São 12 posições de geratrizes. Então, a gente vai ligar
ponto 1, vejam só, a posição de geratriz aqui, na projeção horizontal, o 1 ele liga com o B1, né? Então, o meu ponto 1, ele vai ligar com o B2. Então, eu vou pegar logo uma canetinha e vou marcando para ficar mais visto. Então, o ponto 1 vai se ligar com o B2, tá? Eu vou fazer ele tracejado, porque eu sei que ele já está por trás, mas no final vocês vão perceber melhor. O ponto 2, ele, vou fazer tracejado também, liga com a projeção C2. O ponto 3 com a projeção D2. O ponto 4 com a projeção E2. O ponto 5 com a projeção F2. Tá? A partir do ponto 6, tá vendo? Eu já estou vendo a superfície. Então, eu já vou marcar com a linha cheia, a linha contínua. Do 6 ao G, do 7 para o H, 8 para o I, 8, o 9 para o J, então ele tá, ó, nessa posição aqui de frente, o K para o 10, o 11 para até o L, o 12 até o M. Então, aqui, né, está representada a superfície. Na projeção, né, vertical e na projeção horizontal, né, ela está representada aqui pelas posições de geratrizes.